Mas em uma outra situação é quando existe uma venda de imóvel. Muitas vezes a pessoa compra um imóvel por investimento e mais adiante ela vende. Ou às vezes a pessoa tem um imóvel que era da família, que ela recebeu de herança e vende esse imóvel. Isso também entra na declaração de imposto de renda, quer dizer, a saída de um imóvel e a entrada de recurso em função disso e pagar algum tipo de imposto, né? Muita gente não sabe, né, que ao vender um imóvel existe um imposto de renda sobre o ganho de capital. A maioria não sabe. E depois recebe uma notificação, porque hoje o cruzamento, como a gente falou, os cruzamentos de dados são muito assertivos. E no caso da venda de imóveis, declara o tabelionato, que faz a escritura, obrigatoriamente faz a escritura, o cartório de registro de imóveis, que passa, muda o nome lá na matrícula do proprietário, se teve imobiliária através da DIMOB, a imobiliária, mas nós temos mais duas partes aqui, comprador e vendedor. Então nós temos 5 partes que podem apresentar essa mesma informação: o comprador, o vendedor, a imobiliária, o tabelionato e o cartório de registro de imóveis. Então isso chega na Receita Federal, com certeza chega, tá? E as pessoas às vezes não sabem que se elas tiverem ganho de capital nesta venda, né, ela tem que oferecer a tributação. Se for pessoa física, na base de 15%. Como é que se calcula isso? Se pega o custo de aquisição do imóvel, se compara com a venda, a diferença entre a compra e a venda, né, é a base de cálculo para calcular o ganho de capital, que é uma coisa bem fictícia e injusta, né? Porque esse custo de aquisição a Receita Federal não deixa corrigir, então o valor que fica congelado lá atrás, valor histórico. Ela só deixa aumentar o imóvel quem tem benfeitorias feitas, né? Então quem fizer reforma no seu imóvel, quem fizer uma ampliação, né, pode agregar esse custo ao custo de aquisição. Então ele tem o custo de compra mais a reforma, então aquilo ali é o valor inicial, menos o valor da venda. Se isso for feito, a compra e venda no mesmo ano, no primeiro ano, é de 100% sobre essa base. Se ela não é feita no primeiro ano, com o passar do tempo tem um fator deflator. Então vai diminuindo a base, a alíquota é sempre 15%. Então, se eu vender um imóvel 10 anos depois, eu vou pagar menos que no primeiro ano. Se eu vender 20 anos depois, eu vou pagar ainda bem menos, né? Até 2017, 2018, em 20 anos zerava. Aí agora eles deram um jeito de modificar a legislação, não zera mais, baixa bastante, né? Então, o que se recomenda é que quando venda um imóvel, né, preste atenção se não vai ter que oferecer a tributação. Essa tributação, ela é oferecida no mês seguinte ao da venda, não é no 30 de abril ou 30 de maio do ano subsequente, como a declaração do imposto de renda da pessoa física, né? O vencimento desse tributo ele já se dá no último dia do mês subsequente ao mês da venda. E ali ele tem que oferecer uma declaração específica sobre isso, que é a declaração de ganho de capital, né? Então é mais um prejuízo que, se ele não presta atenção, já no mês seguinte, se ele não pagou, já está atrasado. E aí gera multa depois. Gera multa depois. Tem, evidentemente, as isenções, né? Imóveis abaixo de 400 e um poucos mil reais está isento. Se vender um imóvel e o próximo imóvel que for comprado também é para moradia, se for aquele de moradia, vendeu para comprar um outro, ali está exonerado. Então tem algumas situações que está exonerado, mas a regra geral é os 15% sobre a diferença do custo de aquisição menos o custo da venda.